Godavari. Godavari. Então, Godavari. Go significa sentidos, né? Então é onde as realizações mais elevadas dos nossos sentidos espirituais são satisfeitas, são levadas a cabo, né? Esse é Godavari, né? Então, como podemos nos relacionar com os nossos sentidos, ou seja, como podemos ter uma percepção dos nossos sentidos? Então, nossos sentidos não devem ser rejeitados, não é isso? Então, se você pode abandonar o sentido de exploração, não é isso? Se você também se você rejeita, né? Aí o aspecto da renúncia, então você entende que você pode colocar os seus sentidos a serviço de Cristo. Então não é realmente, você não pode parar de sentir, né? Você tem que sentir de maneira correta, você tem que sentir para Cristo. Então, Sarvapadi Virimukta, Tat Paratjana Nirmala Rishikena Rishikesha Sevanan Bhakti Tuchata. O Narada Pancharatra está dizendo. Você tem que ocupar os seus sentidos a serviço do Senhor dos sentidos. Né? Aí os seus sentidos eles terão a realização de Krishna. Então se você quer se aproximar de Krishna, você tem que utilizar ao máximo os seus sentidos para isso. Né? Patram Pushpam Palantoyam Jome Bhakti Parayachati Taham Bhakti Upayurtam Ashnami Prayatatmanaha. Então Krishna ele está falando, me ofereça folha, fruta, água. Né? Com amor e devoção eu aceitarei isso, Krishna está dizendo. Então se você eu aceitarei isso com uma pessoa que tem a consciência purificada. Então você tem que se relacionar com Krishna através dos seus sentidos, oferecer tudo a Krishna. Então a gente não tem, o Bhakti Yoga é yoga onde você utiliza os seus sentidos, você não para de comer, você não para de atuar, né? Você tem que trabalhar. Bhakti Yoga significa que tem que ter movimento também. Um pouco de renúncia, de conhecimento e movimento, né? No Karma Yoga você tem o quê? Ação. Ação, muito movimento. Você faz muitas atividades ritualísticas, você quer melhorar o seu karma para depois ir a Swarga louca, a desfrutar dos sentidos de uma maneira mais sofisticada, né? Mas quando você faz Gyana Marga, você não quer fazer nada, você não quer fazer movimento. Então Gyana Marga tem o quê? Conhecimento, né? Você tem conhecimento que você não é o corpo, ou seja, que esse mundo material é falso, assim, em certo sentido eles pensam isso. Mas não tem movimento, né? Então não querem fazer nada, não querem comer nada, não querem, né? Querem praticar muita austeridade. Entretanto, o Bhakti Yoga é essa mescla, né, entre movimento, onde você tem que se movimentar para servir Krishna, e ao mesmo tempo você tem que ter o conhecimento sobre onde você está situado, né? Nós estamos situados o que? No Devidam, nesse plano material. E também nós queremos e a gente quer entender o que? Qual é a nossa posição, né? Por que a gente está sofrendo aqui? A gente quer entender qual é a nossa posição, né? De ver a Swarupa Roy Krishnera Nitidasa, Krishnera Tatasta Shakti, Veda Veda Prakasha. Ou seja, você entender que você é uma alma espiritual que tem que servir Krishna. E apesar disso você está tatasta, ou seja, você está sendo atraída por Maya também. Entender esse dilema, né? A gente está num dilema, né? E quando a gente quer ser atraído por Krishna, quando a gente quer se aproximar de Krishna, significa que a gente está tendo o quê? Usando o nosso livre-arbítrio de maneira correta. Então esse é o nosso livre-arbítrio, né? Você querer se aproximar de Krishna ou você se deixar ser atraído por Maya, né? Então essa é a nossa briga.
Na verdade, de como utilizar os sentidos para satisfazer Krishna, isso se falou nas beiras do Godavari, né? Então, o que Chaitanya Mahaprabhu queria que Ramananda Roy falasse, explanasse para ele nessas suas conversas, o que ele queria sobre a meta última da vida. Isso queria Chaitanya Mahaprabhu, né? Que você, para Yodhya, né? Purushartha. Ou seja, realmente Mahaprabhu queria que ele falasse isso. Na verdade, Mahaprabhu queria que Ramananda Roy mostrasse para ele como a gente pode se aproximar do serviço devocional. Assim, de uma maneira pura, né? Então, o que ele perguntou foi isso. Prabhu Kahe Pada Shloka Sandera Nirnaya. Né? Ele falou, qual é a meta última da vida? Né? Eu desejo escutar de você sobre isso. Né? Eu quero saber as suas declarações, mas também eu quero a evidência das escrituras. Né? Então, isso é muito importante. Então, por isso que a gente estuda os Shastras. Né? Ou seja, quando você fala de algum tato, de algum tema, né, espiritual, você tem que ter pelo menos um verso ali que possa te sustentar. Né? Você não está falando só de você. Você está repetindo aquilo que você também aprendeu. Você tem um verso aí para mostrar o teu ponto de vista. Né? Então, por isso o Chaitanya Mahaprabhu falou, quero que você cite as escrituras, quero que você fale sobre a meta última da vida, mas também quero que você cite alguma evidência da escritura. Então, o que primeiramente Ramananda Roy responde a Chaitanya Mahaprabhu? Ele falou, você tem que executar o seu dever, sem esperar nada em troca. Né? Então é o Swadharma. Né? Swadharma significa Varnashram, significa esse dever. Né? Ou seja, esse extrato social védico. Né? Como esse é o Varnashram. Ser um Brahmana, ser um sannyasi, né? ser um Vaishya, coisas assim. Ou seja, você está, é mais ou menos isso, você está situado na sua posição atual. Por que você é um Brahmana, por que você é um Vaishya? Ou seja, por que você está na sua posição atual? Devido ao seu karma, não é isso? E de acordo com a sua posição você tem que atuar, executar os seus deveres. Né? Você deve fazer isso sem remuneração, sem esperar nada em troca. Né? Então, se você faz isso, você executa o Varnashram sem esperar nada em troca, você pode alcançar o Vishnu Bhakti. Né? Então, o propósito do Varnashram é qual? Você também desenvolver Vishnu Bhakti. Então, por isso que no Varnashram também Varnashram é importante, por quê? Porque ele te conecta com Vishnu Bhakti. Então, por isso eles adoram as deidades. Então, por exemplo, para cada situação do Varnashram você tem uma adoração a um semideus, né? Uma coisa assim. Mas Vishnu, o Senhor Vishnu, ele é adorado muito no Varnashram, né? Nesse sistema assim, né? Sócio-religioso, né? Da hindu. A devoção a Vishnu é como exaltada para que as pessoas possam se aproximar do Bhakti. Então, o objetivo do Varnashram é levar a pessoa a Bhakti Yoga. E por isso que se fala que o Namaprabhu, ou seja, o canto do santo nome, ele é superior ao Varnashram. Inclusive, até em Namabasa. Né? Em Namabasa, que é um canto do santo nome distraído, não muito, né? Não é Shuddha Bhakti. Você pode receber os benefícios que você receberia simplesmente por atuar dentro do Varnashram. Então, na verdade, Ramananda Roy, ele falou ele falou também que Krishna, né, o Senhor Vishnu, ele é adorado através da execução dos seus próprios deveres prescritos, né? Os deveres de Varna e de Ashram. Então, se você adora Vishnu através do Varna e de Ashram,
você pode satisfazê-lo. Maharaj, como entender melhor assim o dever? Qual é o nosso dever? Não, o nosso dever é satisfazer Krishna. O nosso dever é isso. A gente não está tão preocupado com Varnashram assim. Nós somos, brahmacharis, somos sannyas, isso. E nós temos um dever relativo com tudo isso. Né? Quando você é um brahmacharini, sannyasi, sannyasini, você tem um grihasta, você tem os seus deveres. Né? Por exemplo, um brahmacharini, eles estudam as escrituras, eles praticam a vida espiritual de forma plena, né? Assim, eles não dividem o seu tempo com nenhum outro a fazer. Né? Então eles só pensam em satisfazer guru. Né? Quando satisfaz o guru, eles sabem que vai satisfazer a Krishna, então a energia toda deles é essa, 100%. Já um chefe de família, ele tem que dividir a sua energia, porque tem que cuidar dos filhos, né? Tem que arrumar maneiras de subsistência assim, mais estável. Né? Então então o dever de um chefe de família, de uma mãe, é cuidar dos filhos, fazer com que os filhos sejam conscientes de Krishna, e para isso existe toda uma estrutura, existe todo um corre-corre para que isso possa acontecer. Né? São deveres assim relativos, né? E Krishna mesmo ele fala, Sarvadharma Parityaja Mekam Sharanam. Você tem que abandonar tudo isso e simplesmente se render a mim, assim está dizendo Krishna. Agora, claro, ele não está falando que você tem que deixar o teu filho de lado, ou deixar de ser brahmachari ou brahmachari. Não, não é isso. Porque, na verdade, você seguir o Varnashram é importante para te dar uma estabilidade, né, a nível horizontal. Né? Porque você fica, psicologicamente, você fica muito mais estável quando você tem uma posição. Quando você é brahmachari, você não tem que ficar se preocupando com mulheres, você não tem que ficar preocupado, né, com o seu namorado, com outras coisas assim, nesse sentido. Então você pode praticar mais, né, de forma mais intensa. Se você é chefe de família, você também já não tem que se preocupar com nada disso, só centrar em cuidar da sua família. Então você tem, psicologicamente, isso é importante estar estruturado nesse contexto. Né? Dever relativo. Agora o dever absoluto é você, o Nitya Dharma é cantar o santo nome e ser um devoto puro. Então esse é o nosso dever absoluto. Né? Então a gente tem alguns deveres, sim, temos nossos deveres. Né? Como brahmachari e brahmacharini, a gente tem que estudar, tem que satisfazer o guru, o mestre espiritual. Então esses são os nossos deveres. Assim, né? Mas o dever absoluto é se tornar um devoto puro. Né? Esse é o ponto. Então, porque o objetivo último é isso, é Vishnu Bhakti, ou seja, né? É Vasudeva. Né? Então, ou seja, a nossa adesão tem que ser a isso. Então o Varnashram ele nos ajuda a chegar a isso. Né? Então, aí, ou seja, com o Varnashram você já começa a entender que existe alguma coisa superior aí a todos esses conceitos. Né? Então isso é importante, através do Varnashram. Então aí começa, ou seja, você ter uma adesão, né? Uma adesão à vida espiritual. Né? Tadganartam sagurum evabhidati. Ou seja, você começa a realmente entender a importância, né, de ter um guru, né, a importância da prática espiritual. Né? Tasmagurum prapadante. Ou seja, você realmente tem que se render a esse aspecto superior da verdade, né, que é expressado através do guru. Né? Então se aderir a isso é o nosso objetivo. Né? Mas aos poucos. O Varnashram vai te mostrando isso. Então, o que Mahaprabhu disse a Ramananda Roy sobre isso? Ele falou, não, isso é muito superficial, né? Você tem que se aprofundar mais, né?
Então Mahaprabhu disse, é claro que a vida teísta começa aí, ou seja, você, né, atuar dentro do Varna. Então a vida teísta começou aí. Ou seja, o Varnasha como te aprisiona um pouco, né? Esse é o objetivo do Varnasha. A vida teísta começa aí, né? Quando você começa a abandonar os seus propósitos, os seus objetivos locais, né? E você começa a atuar em um propósito universal. Né? Ele falou, mas isso é muito superficial ainda isso é superficial. Quando você... Claro, porque, por exemplo, o objetivo é satisfazer a Krishna, não é isso? Então você entende que se você satisfaz a Krishna, tudo vai ficar satisfeito. Isso pode também ser alcançado através do Varnashma, o início é assim. Yasmin tushte jagat tushta. Ou seja, se você satisfaz a Krishna, satisfaz a Vishnu, você vai satisfazer o universo inteiro. Qual a tradução de Yasmin? O quê? Qual a tradução de Yasmin? Yasmin? Acho que é dessa maneira, né? Acho que tem muitas traduções, né, Yasmin? Bom, então Mahaprabhu falou que era superficial, então o que Ramananda Roy disse, qual foi a segunda proposta de Ramananda Roy? Primeiro foi, né? Ele falou que ele falou oferecer os resultados das atividades a Krishna, essa essência de toda a perfeição, assim falou Ramananda Roy. Por quê? Porque no Varnashma existe uma tendência, ou seja, que as pessoas elas praticam os deveres, né? São os deveres externos, mas elas não se preocupam por abandonar os frutos das suas ações. Né? E com isso elas não desenvolvem uma consciência, né? Que é uma consciência direta de Vishnu, de Krishna. Então, o que Ramananda Roy estava falando era que se deveria abandonar isso, né? Esses frutos das ações. Né? Então, por exemplo, na cerimônia de Shraddha eles adoram Durga, né? Durga. Ou seja, essa cerimônia de Shraddha, né? Adoram Durga, fazem a cerimônia de Shraddha assim, com uma concepção assim, ou seja, uma coisa muito indireta, né? Conectada a Vishnu, a Krishna. Então, de certa maneira, o Varnashma te conecta a Krishna, a Vishnu, sim, te conecta. Por exemplo, morreu seu pai, morreu sua mãe, então você vai fazer uma cerimônia de Shraddha, vai se preocupar muito com isso, né? Vai adorar Durga, vai adorar a Surya. Entretanto, isso está te conectando com a divindade, mas de uma maneira muito, muito indireta. Né? Mas então o que Ramananda Roy está falando aqui? Que você tem que ter uma consciência de Krishna. É muito melhor ter consciência de Krishna. Então, se você executa todas as suas atividades espirituais relacionadas a Krishna, então você pode se aproximar da verdade última mais facilmente. Então, o que Ramananda Roy, o que Chaitanya Mahaprabhu respondeu? Isso é superficial, você aprofunda mais. Né? E aí o que Ramananda Roy disse? Sarvadharma Parityaja. Ele disse, abandona todos os deveres, né? Então é isso. Né? Somente se renda a mim. Então é isso, ou seja, você não deve se identificar com o objeto formal do Varnashma. Né? Se você é um pai, se você é um brahmachari, se você é um sannyasi, isso não é isso. Né? Você não tem que prestar muita atenção nessa atividade. Né? Você pode ser um brahmana intelectual, você pode ser um sannyasi, um rei, né? Um chefe de família opulento, mas isso não tem a menor importância. Porque nesse momento você pensa, eu tenho esse dever, tenho aquele dever. Né? Mas na verdade, qual é o seu dever último? É satisfazer Krishna.
Então é isso. Então, por exemplo, o Shudra, ele pode deixar o seu trabalho, né? O Brahmana pode deixar as suas atividades, né, intelectuais, suas atividades ritualísticas. Então, na verdade, um chamado aí à renúncia, né? Então você pensa bem, então todo mundo tem que renunciar, essa é a ideia, né? Você renuncia antes que a vida te renuncie, né? Essa é a ideia. Porque antes que todo mundo te deixe, né? Teus filhos, antes que o teu corpo te deixe, você deixou todo mundo. Essa é mais inteligente, assim, se é sentido. Por isso, sannyas. Sannyas significa o quê? Um chute no mundo, a gente sempre fala assim. Você dá um chute no mundo antes que o mundo dê um chute em você. É uma questão muito inteligente, né? Mas também tem o seu sofrimento. Mas Mahaprabhu falou que o que então Ramananda Roy falou, então isso é muito superficial, isso é muito superficial, você tem que se aprofundar mais, assim falou Mahaprabhu.